Olá, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula de história. Hoje nós vamos fazer uma revisão da unidade 5, falando sobre os povos pré-colombianos, né, que recebem este nome porque já habitavam a América antes mesmo de Cristóvão Colombo descobrir as Américas. Então, por isso que nós chamamos esses povos de pré-colombianos. Povos que foram tão importantes para o desenvolvimento da agricultura, de técnicas agrícolas, né, da arquitetura, que desenvolveram técnicas para contar, para somar, calendários. Então, esse povo contribuiu muito para o desenvolvimento da sociedade, para que a gente tivesse técnicas e chegasse hoje na situação de tecnologia avançada que temos. Então, esses povos foram, sim, muito importantes para a sociedade. Nós vamos falar hoje, então, sobre esses povos maias, incas e astecas, tá bom? Esses povos pré-colombianos. Bom, gente, nós vamos iniciar aí observando esse mapa, porque esses povos, eles ficaram mais concentrados na América Central, tá bom? E aí a gente mostra aí nesse mapa justamente a concentração desses povos na América Central. Vamos começar com a civilização maia. A civilização maia, muito provavelmente, né, foi a mais antiga das civilizações pré-colombianas, embora jamais tenha atingido o nível urbano e imperial dos astecas e incas. Foi a mais antiga? Foi a mais antiga, mas não desenvolveu tanto quanto as astecas e as incas. Teve importância? Demais, né? Ela começou, deu pontapé inicial para desenvolver muitas coisas que nós vamos ver aqui agora, mas não foi tão desenvolvida em relações a técnicas quanto os astecas e os incas. Os maias ocuparam a região das florestas tropicais das atuais Guatemala, Honduras e Península Yucatán, no sul do atual México, dentro do México, só que na parte sul, entre os séculos 4 e 9 a.C. A organização social dos maias. Como é que eles se organizavam socialmente dentro das suas organizações aí, né? Como que eles faziam para se organizar, para dividir os trabalhos, quem era a autoridade máxima? Então, nessa sociedade, eles tinham uma autoridade máxima, era como se fosse um governo, né, de caráter hereditário. O homem de verdade, que era chamado de Alak Uinique. Então, eles tinham aí essa autoridade máxima, seguiam esse caráter hereditário, tinham uma hierarquia. Esse homem de verdade, que é o Alak Uinique, designava os chefes de cada aldeia, que é o Batabub, que desempenhavam funções civis, militares e religiosas. Então, ele escolhia um chefe para cada aldeia, tá? A suprema autoridade militar, Nacon, era eleita a cada 3 anos. A nobreza maia incluía todos esses dignitários, além dos sacerdotes, guerreiros e comerciantes. Então, eles tinham aí essa organização, é como se tivesse a primeira formação de um Estado, né? Essa organização hereditária, com hierarquia, aonde tinha um chefe e outras pessoas que obedeciam a esse chefe aí, que era o homem de verdade. Nós temos aí algumas construções maias, né? Os templos, né? Mostrando aí também essa autoridade desse homem de verdade com os seus sacerdotes, tá? A classe sacerdotal era muito poderosa, pois detinha o saber relativo à evolução das estações e ao movimento dos astros, de importância fundamental para a vida econômica maia, baseada na agricultura. Então, eles observavam o tempo, o clima, através da observação da natureza mesmo. E isso era muito importante. Então, começou esse desenvolvimento agrícola por causa dos maias. A época certa para plantio, a época certa para colheita, tá? Os artesãos e camponeses constituíam a classe inferior, a Chembal Uinicob, e além de se dedicarem ao trabalho agrícola e à construção de obras públicas, pagavam impostos às autoridades civis e religiosas. Na base da pirâmide social estava a classe escrava, Pentacub, integrada por prisioneiros de guerra ou infratores do direito comum.
obrigados ao trabalho forçado até expiarem seus crimes. Então, a gente tinha essa base da pirâmide social, né? E estava a classe escrava, como prisioneiros de guerra. Então, a gente tinha toda essa organização social aí entre os maias. Nós temos aí alguns exemplos desse povo maia, né? Que eram chamados de índios, né? Utilizavam roupas diferentes, com peles de animais e tudo mais. A economia e cultura maia. A base da economia era a agricultura praticada nas milpas, unidades de produção agrária. Praticavam a caça, a pesca e criavam animais para alimentação. Eles desconheciam, no entanto, a tração animal, o arado e a roda. Eles criavam animais para poder desenvolver ali para o seu próprio sustento, mas eles não utilizavam esses animais como ferramentas para transporte de grãos, de mercadorias, né? Eles desconheciam esse trabalho animal, não utilizavam os animais para poder arar as terras para plantio, então isso aí foi feito depois, né? Mas eles iniciaram com a agricultura, com a criação de animais, coisas que antes também poderiam ser desconhecidas. Tiveram ainda muita importância na civilização maia a produção de cerâmica, a cestaria, a tecelagem e a arte lapidária. Olha só o tanto de coisas que eles começaram a desenvolver e que hoje fazem diferença, que hoje também está mais desenvolvida com novas técnicas, mas que começou lá atrás com os maias. Olha só, aí é um exemplo, né, de algumas esculturas maias. No campo intelectual, historiadores chegaram a comparar os maias aos gregos em termos de importância cultural. Os sacerdotes detentores do saber eram responsáveis pela organização do calendário, pela interpretação da vontade dos deuses por meio de seus conhecimentos dos astros e da matemática. Foram seus conhecimentos de aritmética que lhe permitiram fazer cálculos astronômicos de notável exatidão, inventando o conceito de abstração matemática. Olha só, da onde surgiu então a habilidade de se fazer cálculos, né? Cálculos astronômicos que davam exatamente aquilo que eles estavam precisando ou muito próximos. Então, esse desenvolvimento aí dessas técnicas matemáticas, desses conhecimentos dos astros, são muito importantes para o conhecimento que nós temos hoje, tá? O conhecimento que nós temos hoje. Tudo começou lá com o povo maia. O desenvolvimento da escrita também. Eles desenvolveram um sistema de escrita hieroglífica, um calendário e uma astronomia altamente sofisticados. Então, da onde surgiu o calendário? Lá do povo maia, né? Uma escrita que iniciou também lá com eles. E esse desenvolvimento da astronomia muito sofisticado. Sabiam fazer papel a partir da casca de ficus e com ele produziam livros. Então, ali, eles conseguiam fazer papéis dessas cascas, né, dessa planta de ficus, e aí eles escreviam neles e desenvolveram essas técnicas, faziam anotações que eram ali um calendário diferenciado para eles, né? Um calendário de época de plantio, época de colheita, qual que era a época de cheia, qual era a época do milho, do abacaxi. Então eles começaram aí com todo esse sistema. Olha só que interessante, aí nós temos, né? Nós temos aí um registro maia, tá? Dessas situações deles aí, aonde nós podemos observar registros de caça, registros de animais, de peles de animais e tudo mais, tá bom? A religião dos maias. Os maias viveram em um universo mágico, governado por uma multidão de deuses. Os mais importantes eram o Sol, a Lua e Tzaman. O dragão celeste, venerado pelos sacerdotes e pelos nobres. No entanto, o povo preferia os deuses mais próximos de sua vida cotidiana, né? Então, tá bom. Continuando aí, gente, essa religião dos maias, ela foi muito importante pelo fato de ali a gente já observar que existia uma crença e uma adoração,
né? Pelo sol, pela lua, por saber que eles eram importantes, que eles estavam ali e eram importantes, né? Mas eles adoravam e achavam que eram deuses, justamente por conta dessa importância de ter aquela questão do dia e da noite, da noite. O Itzamaná, né, que é o dragão celeste. Então, tudo isso traz para nós esses conhecimentos que desenvolveram várias técnicas e que hoje, para nós, a gente sabe que desde antes, então, o sol era importante, a lua também, para nós até hoje é, né? Só que eles tratavam isso como deuses, tá bom? Os maias acreditavam que era preciso sacrificar seres humanos para garantir a sobrevivência, tanto dos deuses como das pessoas. Isso enviaria energia humana até os deuses. E em troca, eles próprios seriam recompensados com poder divino. Em geral, costumavam sacrificar prisioneiros, escravos e crianças. Olha só, gente, o que uma criança faz, né? Eles acreditavam que tinha que sacrificar pessoas para agradar os deuses, né? E acabava sacrificando aí prisioneiros, escravos e crianças. O que é lamentável, né? Mas era uma crença que eles tinham antes. Nós temos aí a ilustração mostrando justamente como acontecia nos templos maias que eles criavam, né? E esses templos era onde acontecia a maior parte das coisas, como prisão, condenação, esse sacrifício aos deuses, a veneração aos deuses, tudo era feito aí nesses templos. Olha só, nós temos aí um exemplo, né? De uma arquitetura, de um templo, tá? As pirâmides maias. Os maias foram os maiores construtores de pirâmides do mundo antigo. Os egípcios construíram menos de 100. Os maias construíram milhares. Cada cidade e aldeia maia tinha sua própria pirâmide. As pirâmides eram usadas para cerimônias religiosas e para o estudo dos astros. Então, os maias foram os maiores construtores de pirâmides do mundo antigo. A gente pensa que não, né? Porque a gente fala tantas pirâmides do Egito, né? Então, nós temos aí o povo maia, que foi aquele povo que mais construiu pirâmides no mundo antigo. Olha só as pirâmides maias, como eram, né? Diferentes, e era considerada como templos. Agora nós vamos falar sobre a civilização astecas. Os astecas estabeleceram-se onde hoje é a cidade do México, às margens do lado de Texcoco, em meados do século XIX. Desculpa, do século XIV, quando foi fundada a capital de todo o império chamada de Tenochtitlan. A civilização expandiu-se até o meio do território mexicano ao norte e ao sul chegou a fazer fronteira com os maias. O império durou até o século XVI, quando a chegada do conquistador Hernán Cortés e centenas de soldados espanhóis dizimaram grande parte da população a partir de 1519. A civilização asteca derivou do povo tolteca e do povo xiximeca, entre outras tribos anteriores, que juntando aí formou essa civilização asteca. Então, estamos aí mostrando mais uma vez, né, na América Central, aonde esses povos, né, pré-colombianos, a maior parte deles se desenvolveram. Tenochtitlan, a capital dos astecas. Conta a lenda que os astecas receberam a revelação do deus Huitzilopochtli, que dizia que a cidade deveria ser construída no local onde o povo encontrasse uma águia devorando uma serpente em cima de um cacto. Assim, os astecas iniciaram sua viagem para o sul até visualizarem esta cena descrita pelo deus às margens do lago Texcoco, tá? Então, nós temos aí essa visualização, né? Eles falaram que receberam essa mensagem desse Deus, que tinha que ir até essa cidade e que então Texcoco seria o lugar ideal para eles fazerem isso, né? Tá bom? Ou seja, o povo asteca teve uma grande importância, assim como o povo maia também. E eles utilizaram seus meios para buscar lugares melhores. E como eles acreditavam muito em deuses, acabavam que falavam que seguiam essas orientações dos deuses, né? Essas coisas místicas aí, tá? Então, por esse motivo que a gente fala bastante dessa questão desses deuses que eles criavam aí, tá bom? Essa situação de acreditar nesses deuses. Então, Texcoco, que foi
que também eles chamam de Texcoco, né? Texcoco ou Texcoco, que foi esse lago aí onde a civilização asteca se estabeleceu, tá bom? Continuando, nós temos aí, olha só, as construções, né? As tribos astecas, olha só o quanto era grandiosa as construções, o quanto era diferente essa arquitetura deles, né? A organização social dos astecas. Como eles se organizavam socialmente? Como é que eles faziam essa divisão de trabalho? Como é que era a hierarquia deles? Como é que isso funcionava? Havia o imperador, que também era o chefe do exército. Abaixo dele, a sociedade aí era hierarquizada. Sacerdotes e chefes militares compunham a elite da sociedade, seguidos pelos comerciantes e artesãos. Então, nós temos aí uma hierarquia que era seguida por esse povo, tá? Eles também tinham essa hierarquização como se fosse um Estado, uma organização governamental. Por quê? Às vezes a gente não chamava dessa forma, mas eles se organizavam assim, para que tivesse alguém que tomasse conta das decisões maiores e que pudesse fazer a diferença nessa questão quando precisasse de alguém para tomar as decisões mais sérias aí. Mais abaixo estavam os camponeses e os trabalhadores urbanos. Então, nós temos aí como se fosse uma pirâmide, né? Sacerdotes, chefes militares, né, que compunham a elite da sociedade. Depois vinham os comerciantes e artesãos, e abaixo os camponeses, trabalhadores urbanos. Então, essa era a pirâmide de hierarquia, onde os sacerdotes e chefes militares estavam no topo, tinham autoridade maior. Exceto a elite, todos os astecas pagavam tributos ao imperador e podiam ser convocados a qualquer momento para trabalhar para eles, né, que eram os trabalhos públicos. Os artesãos e comerciantes também exerciam um papel importante na sociedade. Havia também uma pequena classe de escravos inimigos capturados em batalhas e que não eram mortos, mas serviam à administração militar e também auxiliavam nas obras públicas. Aí nós temos, né, a diferença de roupa, né, como eles caracterizavam, né, do vestuário deles aí, da elite, com as pessoas mais simples aí da sociedade asteca. A economia asteca. Como a região do lago Texcoco, na época, era um grande brejo, os astecas superaram as dificuldades de plantio na região com um sistema chamado de chinampas. Uma esteira era colocada sobre as áreas alagadas e a fértil lama do brejo servia para adubar as plantações. Olha só, eles pegaram a dificuldade e transformaram essa dificuldade a favor deles, utilizando aquilo ali que antes poderia ser um lugar que não poderia haver plantio, que poderia ser de difícil plantio, né? E transformaram esse lugar para que eles pudessem conseguir plantar, utilizando esse brejo para adubar as plantações. Eles plantavam muito milho, tabaco, feijão, abóbora, tomate e pimenta, além do cacau, que era a base de uma bebida conhecida como chocoátio, que foi a precursora do famoso chocolate. As sementes de cacau também eram utilizadas como moeda de troca. Naquela época, eles utilizavam isso daí para trocar mercadorias, né? Ainda não tinham aí dinheiro, não tinha uma moeda local. Então, como que era o comércio? À base de troca. Olha só que interessante, mostrando aí uma ilustração desse lago alagado, esse brejo deles aí, né? O Texcoco, e mostrando como eles trabalhavam em volta desse lago, como eles conseguiram sobreviver com tanta dificuldade em relação a ser um brejo, né? E desenvolver técnicas agrícolas para conseguir aí sobreviver, plantar e tudo mais. A religião e a cultura dos astecas. Eram politeístas, adorando diversas divindades que, por vezes, tomavam formas humanas ou de fenômenos da natureza. Tinham o costume de realizar sacrifícios humanos para aplacar a ira dos deuses ou aumentar a produção agrícola. Acreditavam que o sangue humano deveria ser oferecido ao sol para que o mundo não parasse. Olha só as crenças, né?
Apesar de apresentarem características religiosas, normalmente classificados como bárbaras, porque havia o sacrifício de pessoas para oferecer aí ao sol, os astecas eram bem desenvolvidos cientificamente para a época. Tinham um calendário próprio e relativo conhecimento astronômico. Então, nós já temos aí algumas contribuições, tanto para o calendário, para a astrologia, como para a astronomia, né? Sua escrita era pictória, formada por desenhos que representavam a fala. Olha só aí. Então, nós temos aí uma ilustração da escrita pictória desses astecas, tá bom? Na medicina, olha só quantos astecas foram importantes. Exercida pelos sacerdotes, apresentava relativo conhecimento da anatomia humana e sabiam do efeito de diversas plantas usadas para a cura. Havia também um estudo específico de determinada doença, o que leva a crer que os sacerdotes eram especialistas em curar certas doenças. Houve contribuição para a medicina também, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a civilização Inca. O Império Inca teve início por volta do ano de 1200 e teve sua existência como um Estado-nação até o ano de 1533, quando os espanhóis comandados por Francisco Pizarro conquistaram Cusco, a capital, e executaram o imperador Atahualpa. A máxima extensão do império incluiu terras onde hoje encontram-se os países do Chile, Peru, Bolívia e Equador. Como uma sociedade essencialmente agrícola, os incas desenvolveram um modo de plantio em degraus, aproveitando ao máximo o relevo acidentado das montanhas para irrigação. Mais uma civilização que trouxe mais uma técnica agrícola, né? Começamos com os maias desenvolvendo a agrícola. Depois vimos os astecas, que já desenvolveram uma outra maneira de plantio, utilizando aí, podendo plantar no brejo, né? E utilizando isso até como adubo. E agora vimos que os incas plantavam em formas de degraus para aproveitar o relevo em lugares acidentados. Não precisava ser plano, né? Aí nós temos um mapa, né? Que nós temos aí aonde eles estavam na América do Sul, né? Aonde foi a maior concentração deles. A sociedade e a organização econômica desse povo. A organização econômica era bem semelhante ao conhecido modo de produção asiático, onde as pessoas pagavam tributos ao Estado ou então trabalhavam alguns meses do ano para auxiliar nas obras públicas. Tinham que pagar tributos também, assim como os astecas. Entre as classes sociais, além do imperador, que era conhecido como o Inca, existiam os nobres, a maioria membros da família real, líderes militares e líderes religiosos. Os governadores das províncias e suas famílias e os camponeses, que eram a maioria da população e pagavam a maioria dos tributos ao Inca. Então, nós temos aí uma pirâmide de hierarquia mostrando justamente isso daí, né? Primeiro vem o imperador, tá? Os governadores, suas famílias nobres, depois os governadores de províncias, de lugares menores, depois os chefes tribais, depois os altos funcionários, o povo e, por último, os escravos. Tá? E nós temos aí mostrando para vocês como que funcionava, inclusive aí o imperador sendo, né, agraciado por outras pessoas e também recebendo trabalhos dos próprios escravos aí e também do povo. A base da produção agrícola dos incas era o Ailu, que era uma comunidade formada por pessoas que acreditavam na descendência única, ou seja, cada Ailu era conhecida como uma grande família. Eram chefiados pelo curaca, que distribuía as terras e controlava o trabalho dos camponeses, que eram um chefe dessa tribo, né? As principais culturas vegetais eram as batatas, semilha, batata doce, que eram batatas, o milho, pimenta, algodão, tomates, amendoim, mandioca e um grão conhecido como quinoa. Olha só, aí nós temos a ilustração, né, das várias sementes que eles cultivavam, tá? Olha só a ilustração aí de como era a agricultura deles em degraus, como se fosse uma escadaria mesmo, aproveitando esse relevo aí, num lugar bem acidentado, alto, né? A religião dos incas. Eles acreditavam existir forças do bem e do mal, ou seja, havia dualidade no culto inca.
O sol e as chuvas eram consideradas coisas boas, forças positivas, deuses bons, pois faziam bem ao homem, e a seca, a guerra ou as tempestades eram consideradas forças do mal. Eles construíram diversos templos dedicados ao Deus Sol, e o mais importante e grandioso era o Templo do Sol em Cusco, que tinha uma circunferência de 360 metros. Eles realizavam sacrifícios também humanos e de animais dedicados aos deuses, para agradecer uma boa colheita, para aplacar a ira de determinado deus, ou simplesmente sacrificavam os vencidos nas batalhas para comemorar a vitória e como um tributo à dominação. E também, gente, para mostrar quem mandava. Tinha muito essa questão de matar ali, para mostrar quem mandava, essa questão de autoridade, né? Para que as pessoas tivessem um receio mesmo. Aí nós temos uma ilustração da questão comercial, né? Nós temos, inclusive, ali uma pessoa com um quipo na mão, que nós vamos falar, que era o que eles utilizavam para fazer a contagem dos animais, tá? Os sacerdotes eram chamados de Wilcamu e profetizavam boas ou más colheitas, guerras ou disputas internas. Os incas ainda acreditavam nos Hualcas, que eram os lugares naturais sagrados, como os rios, montanhas, lagos e rochas, onde viviam as divindades, e eram frequentes os sacrifícios, principalmente de animais, e oferendas feitas pelos líderes espirituais para se comunicar com as divindades nestes locais. Nós temos aí, né, uma arte de um desses deuses, como se estivesse ilustrando um deus, tá bom? A arquitetura inca. A maior contribuição dos incas foi no campo arquitetônico. Não apenas em seus grandiosos templos, mas também em suas cidades, estradas e plantações. Os degraus auxiliavam na irrigação do terreno e aproveitavam o máximo o relevo da montanha. Machu Picchu foi construída no topo de uma montanha e as pedras utilizadas na construção das casas, nos degraus utilizados para o plantio, foram levadas para lá lentamente em um processo que demorou cerca de 100 anos para finalizar. Nós temos aí então, né, ilustração mostrando aí Machu Picchu, olha só como é diferente essa arquitetura, né? Por isso essa contribuição feita toda em pedra. Eles lapidavam, né, a pedra aí para conseguir fazer essas construções diferentes. Olha só que interessante. Os incas tinham uma capacidade de cortar as pedras e colocá-las de forma a encaixar perfeitamente. Para a gente ver o quanto eles tinham essa habilidade e o quanto isso era bem desenvolvido neles, né? Agora nós vamos falar sobre os quipos, que eu falei para vocês, que eram aquelas cordinhas, né? Quipo era um instrumento utilizado para comunicação, mas também como registro contábil e como registros mnemotécnicos entre os incas. Eram feitos da união de cordões que podem ser coloridos ou não, e poderia ter enfeites, como, por exemplo, ossos e penas, onde cada nó que se dava em cada cordão significava uma mensagem distinta. Cada cordão poderia ter um ou mais nós, ou nenhum nó, ou um nó na ponta, um nó na base, enfim, tudo era comunicado. Cada nó tinha um significado. E transportado rapidamente ao imperador Inca no centro do Império Cusco, para ele saber o que estava acontecendo ali, junto à sua família, à sua tribo, à sua organização social, à sua sociedade. O que estava sendo produzido, o que tinha de animais, né? Para ele saber tudo, para ter esse controle. Olha só, aí nós temos um quipo, tá? É uma cordinha, um cordão com vários nós. Cada um representava algo diferente, tá bom? Bom, crianças, agora aí mãos à obra, uma atividade para vocês fazerem, tá? Copie a atividade em seu caderno e responda. Atividade de fixação. Escolha um dos povos pré-colombianos, maias, incas ou astecas, pesquise uma curiosidade sobre e escreva em seu caderno ilustrando-a. Então, vocês vão copiar isso daqui, tá? Deem pausa aí no vídeo para vocês conseguirem copiar. Copiem essa atividade, ela é pessoal, então não terá gabarito, tá? Você vai escolher um desses povos, vai escolher uma curiosidade sobre eles, vai escrever em seu caderno e pode ilustrar a curiosidade que você pesquisou, ok? Certo? Bom, hoje nós tivemos uma revisão sobre a unidade 5,
Foi mais uma curiosidade mesmo sobre esses povos, nós exploramos bastante sobre eles quando nós estudamos, e qualquer dúvida, a Tia Grazi está à disposição, tá bom? Então, até mais, fiquem com Deus, até a próxima aula.